Salve, galera! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Geração SPFC. Novo Horizontino elimina o Corinthians e está na final do Campeonato Paulista, como está aparecendo aqui embaixo. Galera, é o que eu estou falando a semana toda. O São Paulo pode fazer história, o São Paulo pode chegar na final do Campeonato Paulista, sim, eu acredito. Por que pode fazer história? Porque o São Paulo dificilmente bate o Palmeiras lá. E o São Paulo pode chegar nessa final aí vencendo um rival considerado favorito, o rival aí com um elenco com quase 1 bilhão, joga no gramado sintético, joga contra a arbitragem, contra a mídia, contra todo mundo. O São Paulo vai enfrentar amanhã, galera. E detalhe, né? Repare, essa semana aqui, o Flamengo, o todo poderoso Flamengo, perdeu para o Lanús o título aí da Recopa. O Corinthians eliminado pelo Novo Horizontino. O que isso quer dizer? Quer dizer, galera, que é o seguinte: o futebol está muito equilibrado. O futebol não é só mais tradição, só camisa. É linda a tradição, a camisa, a história. A gente sabe, tudo isso é lindo, tudo isso engrandece, né, a riqueza de cada clube. Só que dentro de campo, cara, dentro das quatro linhas, hoje em dia conta muito a determinação, a vontade, a raça, sabe? A gana do jogador querer vencer uma partida. Até porque, se a gente olhar mesmo o futebol brasileiro, eu sempre falo isso aqui. O futebol brasileiro está nivelado, é de médio para baixo. Então, hoje, se equiparam muito as equipes. Não existe um bicho-papão, o Real Madrid das Américas, o Real Madrid do Brasil. Isso não existe. O que existe aqui no futebol brasileiro, às vezes, um jogador um pouco melhor que o outro, tá? Um time um pouco melhor do que o outro, que nem sempre o favorito ganha. Se fosse assim, né, no futebol, sempre o favorito ia vencer. Por isso que o Flamengo perdeu pela sua soberba, achando que ia jogar no Maracanã e ia vencer, fácil Lanús. O Corinthians, que foi lá jogar contra o Novo Horizontino, achando que o Corinthians vai chegar em mais uma final, vai fazer uma final contra o Palmeiras, ou seja, dois já ficaram para trás. E o São Paulo tem a grande chance amanhã também de quebrar esse paradigma. O São Paulo que começou o Campeonato Paulista, todo mundo dizendo que o São Paulo ia ser rebaixado. Uma coisa que vocês sabem, vocês não me deixam mentir, aqui eu sempre falei. Campeonato Paulista, cara, jamais, não vejo o São Paulo cair em Campeonato Paulista. Sim, vejo a dificuldade. Pode ser que não se classifique para o mata-mata do Campeonato Paulista, pelo que, como estava o ambiente do São Paulo, o time, né, com aquela diretoria nefasta, né, que estava acabando com o clube. Graças a Deus eles saíram e as coisas vão mudando. Poderia não se classificar. E eu sempre disse, Campeonato Brasileiro é outra história. Com o elenco que São Paulo tem, com aquele time que inclusive vinha sofrendo duras derrotas e começou o Campeonato Paulista ali, inclusive perdendo, tomando 3 de quem mesmo? Do Mirassol, né, galera? Nossa, eu ia falar do Novo Horizontino, do Mirassol ali, um momento difícil, logo no início a gente fala, poxa, como que o São Paulo vai brigar dessa forma, né? E preocupou todo o torcedor, mas eu não acreditava, nunca acreditei, jamais, sempre deixei isso claro, que o São Paulo não é para cair em Campeonato Paulista, poderia não se classificar. No Brasileiro, brigaria na parte de baixo se não se reforçasse. O São Paulo se reforçou, o São Paulo trouxe Danielzinho, o Lucas Ramon, né, trouxe jogadores interessantes, reforçou na zaga, na lateral, no meio de campo, o Cauli, a volta dos jogadores, inclusive, que estavam lesionados, o André Silva, o próprio Caleri, né? Então, assim, cara, a gente sabe, o próprio Lucas, que o São Paulo completo é outro time. E por isso que amanhã, sim, pode fazer história e tem condições de vencer o Palmeiras lá em Barueri, na casa deles, no gramado sintético. É hora do São Paulo fazer história. E eu espero, que eu acredito, tá, galera, que esses jogadores do São Paulo, o elenco do São Paulo, a comissão técnica, eles assistiram o jogo do Flamengo, assistiram o jogo do Corinthians aí com o Novo Horizontino, que inclusive o Corinthians eliminado, e o Memphis Depay. Então, mas o Corinthians eliminado pelo Novo Horizontino, creio que vale a pena de tirar uma casquinha também, né, galera? Quando é nós, todo mundo zoa, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, cara, chegou lá achando que ia eliminar os caras venceram o Corinthians, então favorito, não pode dizer que é favorito só pela tradição, pela camisa, não, tá? Torcida não ganha jogo, a torcida ajuda, a torcida empurra, a torcida inflama, a torcida contribui, mas não é ela que entra dentro de campo, não é ela que chuta a bola para gol, o detalhe final não é esse. Então, cara, galera, o Corinthians foi eliminado e o São Paulo tem chance amanhã sim de fazer história. O Santos já foi eliminado
pelo Novo Horizontino, o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino. Quando eu vi, já assisti uns 4 jogos do time do Novo Horizontino, eu sempre tenho essa opinião também, que para mim, de todos os times aí, tirando os grandes, o Novo Horizontino era o melhor time. Inclusive, quando o São Paulo pegou ali o Bragantino, né, a gente falou, ó, pegamos um time duro, um time difícil, o São Paulo tem dificuldade de ganhar dele lá, mas o Novo Horizontino vem jogando o melhor futebol. Não é à toa que eles se classificaram em primeiro no Campeonato Paulista. Os caras meteram 4 no Palmeiras. E tem um detalhe, hein? O Novo Horizontino, inclusive, ele se classificou em primeiro e ele passou pelo Santos, passa pelo Corinthians, passou por 2 clubes grandes, chega na final depois de 1990, cara, que ele chegou em 1990, disputou a final contra o Bragantino foi campeão, vocês lembram daquele timaço do Bragantino, do Vanderlei Luxemburgo. E detalhe, galera, o Novo Horizontino depois, né? E inclusive em 2010 que o Novo Horizontino muda aí a associação dele e tal, que é Grêmio Novo Horizontino, mudou e de lá para cá o Novo Horizontino vem crescendo, vem se reestruturando, vem melhorando. É uma nova fase do Novo Horizontino. Ano passado, o clube quase chegou para a primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro, bateu na trave, e ano retrasado também. Então não é um time fácil de se ganhar, galera. Antes de contar essa aqui para vocês, antes da gente continuar, eu acabei me esquecendo de pedir para você deixar o like. Se você puder deixar o like, se inscreve aqui no canal Geração SPFC. Para quem já acompanha o meu trabalho, sabe que eu tenho o canal Big Tricolor e o canal Big Tricolor Sports. Então não é nenhum desses dois que eu estou gravando esse vídeo, é no canal Geração SPFC. Eu faço lives aqui de segunda a sexta-feira nesse canal, às 9h15 da manhã, e convido você para participar. Aqui embaixo vou deixar links de produtos aqui, caso você queira adquirir alguns produtos em parceria do YouTube com as lojas credenciadas, a gente ganha uma pequena porcentagem. Confere aí, vê se alguma coisa te interessa. Mas mais importante, o que eu peço para você é deixar o like, hypar esse vídeo, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Seu comentário, e é como eu estou fazendo a campanha do Eu Acredito, nos outros meus canais também estou dizendo que eu acredito. Se você chegou até aqui no momento desse vídeo, comenta aí, eu acredito, se você acredita que o São Paulo vai passar pelo Palmeiras. Porque eu acredito. E se o São Paulo passar pelo Palmeiras, galera, olha, difícil o São Paulo perder esse título. O Bragantino é uma boa equipe, o Novo Horizontino é uma boa equipe, é uma grande equipe, tem um grande treinador, mas o São Paulo vive um momento de áurea de transformação. Sabe aquele momento que você sente que as coisas estão mudando? Você fala, cara, é diferente. Não tem mais aqueles nefastos, aquela diretoria nefasta, aquele bando de urubus que estavam no São Paulo, né? Os carniceiros ali, não, que estavam acabando com o clube, processo atrás de processo, investigação, nossa, um monte de coisa, indícios de corrupção, né, galera? Poxa, tá acabando com tudo o clube, enfim. Aquelas pessoas estão saindo, estão sendo processadas, é um momento diferente. E esse momento se passa pela chegada do novo presidente, pela chegada do Rafinha, a saída de vários conselheiros, diretores que estavam em determinados cargos, a mudança de postura da diretoria em não aceitar o Candançan apitando a semifinal contra o Palmeiras. Sim, a Federação Paulista teria indicado o Candançan como a primeira escolha. A diretoria do São Paulo bateu o pé, o Harry Bassis bateu o pé e falou, não, ele não vai apitar. Era para ter saído junto com o árbitro do jogo, Palmeiras, Corinthians e Novo Horizontino, na sexta-feira, galera. Na quinta-feira. Não saiu, só saiu na sexta-feira, às 16 e alguma coisa, 16 horas, porque ainda eles estavam ali. Que árbitro apitou ali, então, escolheram a Daiane Muniz e uma equipe de arbitragem feminina. Melhor, sim, muito melhor do que apitar o Candançan. A gente espera que a Daiane e toda a sua equipe de arbitragem, as bandeirinhas também, que serão mulheres, né, galera, façam um ótimo trabalho. E como eu sempre digo aqui, não importa o gênero, tem que ser competente, tem que ir lá e apitar o correto, não é favorecer ou prejudicar algum clube, independente se é a Daiane que vai apitar, se é o Candançan, se é o Klaus, mas tem que ser o correto. Ultimamente, a arbitragem vem favorecendo muito o Palmeiras e essa é a nossa preocupação. Então, o São Paulo, sim, pode fazer história contra o Palmeiras amanhã e eu acredito.
Esse vídeo aqui, galera, com certeza é para você que acredita e é um vídeo para a gente parar para pensar um pouquinho. Não é porque é favorito que vai ganhar facilmente ou muitas vezes nem ganha. E detalhe, tá? Se o São Paulo passa pelo Palmeiras, não é que o São Paulo também seja até um teoricamente favorito contra o Novo Horizontino, seria um favorito contra o Novo Horizontino, que a gente já pode dizer, ó, vai ser fácil. Não, até porque o primeiro jogo seria no Canindé, como já está decidido, caso o São Paulo chegue na final, vai disputar o jogo, a primeira final no Canindé, e o segundo jogo na casa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, ele tem a melhor campanha. E mesmo se o Palmeiras vença o São Paulo, para o Palmeiras, inclusive, se ele chegar na final, para ele decidir na casa dele, ele teria que golear o São Paulo amanhã. E como, olha, e para vocês verem como que é assim a narração, né? Eu assisti a narração ali na Cazé TV, estava assistindo na Cazé TV o jogo, e o narrador falou assim: Novo Horizontino na final, enfim. Olha aí, para mudar isso, para ele não decidir na sua casa, é só se o Palmeiras não golear o São Paulo amanhã. Cara, eles já falam assim de uma forma como se o Palmeiras estivesse na final, como se o Palmeiras fosse passar o trator no São Paulo. Fala se isso não te incomoda, torcedor são paulino. Mas a realidade é como eu digo, clássico é clássico, jogo é jogo, o jogo é jogado, lambaria é pescado, e amanhã não tem favorito. Nem o Palmeiras, nem o São Paulo. Talvez o São Paulo ele não se sinta à vontade no gramado sintético. Talvez não, é certeza. Mas é dia de fazer história. Lucas, é dia de você reaparecer, Lucas, para os grandes jogos. Galera, é dia de você decidir. Luciano, não é dia de dar chilique, é dia de você jogar bola, não é dia de ficar reclamando, Luciano, é dia de jogar bola. Rafael, é dia de encarnar o Zete, o Rogério Ceni, de você fazer grandes defesas. E se for para o pênalti, encarne o Rogério Ceni e o Zete, como eles eram ali, se inspire neles e vamos para a final. Enzo Dias, guerreiro, é dia de mais uma vez você nos representar com toda essa garra argentina que você tem. Lucas Ramon, como você chegou, cara, vestiu a camisa do São Paulo, não sentiu o peso, é isso aí, Lucas Ramon. É isso, cara, é jogar como você vem jogando, comendo a grama, se dedicando, né, honrando a camisa do São Paulo. Arboleda, que deve jogar com o Sabino. Sabino renovou o contrato, galera, até final de 2028. Sim, o São Paulo renovou o contrato com o Sabinão da Massa até final de 2028. Goste a gente ou não do jogador, o jogador está fazendo uma bela campanha, está jogando bem. Hoje ele é titular da equipe. Ele supera hoje o Alan Franco, que não está no bom momento, e o Sabino está merecendo a vaga. Sabinão da Massa. Amanhã é dia de mais uma vez, hein? Aqueles lançamentos perfeitos lá para frente. É dia de mais uma vez aí fazer um grande jogo. O Arboleda, amanhã é dia de você crescer em Arboleda, não é dia de sentir a coxa, sentir um desconforto. Amanhã é dia do Arboleda mostrar que joga no São Paulo Futebol Clube. Danielzinho, a mesma garra de sempre e o futebol com o dinamismo que você tem. Marcos Antônio, a maestria do meio-campo. Dia de decidir mais uma vez, de mostrar que você merece ir para a seleção brasileira, que você merece vestir a camisa do São Paulo também com contrato renovado por mais 5 anos. Bobadilla vai para a Copa do Mundo e também honre essa camisa. Então, todos os titulares e os reservas do São Paulo, galera, amanhã é dia de fazer história. E eu acredito. E se você acredita, comenta aí também. Tamo junto. Rival eliminado, é isso mesmo. Corinthians está eliminado, chora rival. Eu tenho aqui uns grupos aqui familiares corintianos. Agora sumiu todo mundo, sumiu. Passou um louco agora há pouco gritando aqui na rua, né? Aqueles loucos, vai Corinthians, vai para onde, né? Vai para casa descansar. Hoje a galera lá no TikTok, inclusive, Corinthians e Palmeiras na final. Os outros, Corinthians e São Paulo, Corinthians ganha na final. A única pergunta que eu fiz, inclusive para os corintianos que entram nos nossos vídeos, eu perguntei, mas o Corinthians já passou pelo Novo Horizontino? Tá aí a resposta, né? Chora, rival, chora, Corinthians, é isso mesmo. Amanhã é a nossa vez, hein? São Paulo e Palmeiras, amanhã é a vez do São Paulo fazer história e chegar na final contra o Novo Horizontino. Valeu, galera, forte abraço, fiquei com Deus, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa os sininhos das notificações, se inscreve aí no canal, vamos São Paulo, é nóis.